Olá, eu sou a Marisha Navarro. E eu sou a Camila Figueiras. E esse é o Ilumina, o podcast que ilumina e traz expansão de conhecimento. Muito bem, meus amores. Hoje a gente está aqui com uma super convidada, a Leila Donária, palestrante e profissional da inclusão, que veio hoje contar um pouco da história dela, veio falar um pouco para a gente também sobre inclusão, capacitismo e veio trazer também o olhar dela sobre como que a vida dela mudou, né, diante aí de algo que Deus trouxe para a vida dela e que fez a vida dela mudar completamente. 180, né, Leila? 360. Seja bem-vinda. Obrigada, um prazer. Obrigada pelo convite. E vamos falar, né? Vamos falar sobre mudanças, sobre propósito. Eu sou muito grata a Deus por tudo que eu vivi. Eu acho que vieram desafios, vieram adversidades que me mostraram o caminho certo, sabe? Perfeito. Que maravilha. Mais ou menos isso. Leila, começa contando um pouquinho da sua história, quem é você, como tudo começou. Vamos lá. Eu vou começar a contar, eu acho que do ponto principal da virada, assim, que foi eu ter me tornado mãe. Eu acho que a maternidade muda a vida da gente. Completamente. Né? Com certeza. 100%. Olha, eu não reconheço aquela Leila que eu fui um dia. Eu acho que depois que a gente vira mãe... E assim, com todo respeito a quem não quer ser mãe, né? Eu acho que não existe o mito do amor materno. Eu sou contra isso, né? Perfeito. Mas concordo. As minhas maternidades, elas vieram literalmente para me transformar e para me trazer um conhecimento sobre mim mesma que eu não tinha. Então, eu acho que eu preciso começar desse ponto. Quando eu tinha 31 anos... Eu estava numa fase profissional muito boa, eu já tinha um doutorado, então eu era da área da saúde, estudei muito tempo, então eu fiz residência, fiz mestrado, fiz doutorado, sempre na mesma área. Eu já dava aula em universidade, que legal. Em graduação e pós-graduação. Então, assim, a minha vida estava toda organizadinha ali, sabe? Casei com um namorado de 9 anos, né? Nós estamos juntos há 20 e tantos anos já. E aí, não tivemos grandes desafios ali, né? A nossa família era uma família privilegiada, então não tivemos desafios financeiros. Casamos tudo certinho, tivemos logo a nossa casa e a vida foi se organizando. É o checklist ali da vida. Exato, check. Né? Exato. Até que chegou depois de 4 anos casada, a gente falou, acho que agora, né, tá na hora de ter filho. Sim. E a gente já tinha viajado, já tinha aproveitado o casamento e pensei, vai ser mole, né? Nunca pensei que eu teria dificuldade em engravidar, ou que poderia acontecer alguma coisa, não. E aí eu acho que o primeiro baque já veio porque não foi tão simples engravidar como eu pensei que seria, né? Então eu demorei um pouco para engravidar, enfim. Daí quando a gente começou, depois de um ano, fazer os exames, aí eu engravidei naturalmente. E aquela felicidade, aquela idealização, porque eu acho que todas as mães e pais idealizam um filho. E eu acho até que é importante idealizar, meninas, porque se a gente não idealizasse, se a gente soubesse a real... que faz parte também, né, desse encantamento ali que a gente passa, né? Exato. Pra que a gente possa ter coragem também de entrar nessa jornada, né? Que não é fácil, que não né? É fácil. É maravilhosa, mas não é fácil. Então, essa idealização, ela é muito importante. E assim como a maioria das pessoas, eu idealizei, né? Um filho menino, que seria o primogênito, que provavelmente fosse parecido com um pai. E a gente idealizava pequenas coisas, assim, mas desde a escola, onde eu conheci o pai dele, então era o sonho colocar ele lá para estudar. Será que ele vai seguir a profissão do pai, do avô? Assim, coisas que todo mundo idealiza. Comigo não foi diferente. E eu, assim, tive uma gestação muito plena. Assim, muito tranquila, fiz todo o pré-natal e nada aparecia, né? Olha, tem alguma coisa aqui que talvez, né, é um indicativo de alguma questão, de alguma condição genética, nada, assim. Pré-natal certinho. Também fui para as 39 semanas, queria um parto normal, aí não aconteceu. Sei que o Gabinho nasceu.
de quase 40 semanas. E, nossa, foi uma alegria, assim, o nascimento dele. Muito esperado, era o primeiro neto, o primeiro sobrinho, dos dois lados, né? Aquela coisa toda. E eu me lembro que já na maternidade a gente teve o primeiro baque, assim, que ainda foi um baque tranquilo. Que o meu marido chegou, eu lembro que depois que eu ganhei o neném, aí eu fui pra sala de recuperação, o pai ficou ali, né, com o bebê e tal. Quando eu cheguei no quarto, meu marido falou assim pra mim: Leila, nosso filho é perfeito, mas ele nasceu com 6 dedinhos no pé esquerdo. Quando ele falou isso, no primeiro momento ali, eu quis ver, né, o que era aquilo. E aí eu olhei, ele tem uma fusão do dedo, né, do pezinho esquerdo, do dedão com o dedo do lado ali, né, a segunda falange. É fundido e ele tem 6 dedinhos no pé esquerdo. No primeiro momento eu falei, é só isso. É só isso. Não, ele tá ótimo, ele nasceu muito bem mesmo. Eu falei, então tá bom, tranquilo e tal, vida que segue. E aquilo, de verdade, não foi uma coisa que me incomodou a ponto de eu ficar super preocupada, enfim. Mas o meu marido já começou a ficar. Porque o meu marido é médico. Sim. E ele sabia que, às vezes, uma má-formação desse tipo pode estar associada a outras má-formações. O que caracteriza uma síndrome, né? Uma síndrome nada mais é do que um conjunto de má-formações ou de alterações num indivíduo. E aí o meu marido já começou a ficar um pouco grilado ali. Ele até tentou me falar, mas eu falei, nada a ver, você tá viajando. E eu tava ali tentando amamentar, porque também ninguém te conta, né? Não. O perrengue da amamentação. Os próximos capítulos são capítulos extremamente desafiadores pra mulher, principalmente, né? A dor da cesárea. É uma fase ali que a gente tá tentando sobreviver ali. Pós-parto. Você sabe que a minha cunhada acabou de ganhar neném e ela me falou assim, mas cara, ninguém me contou que ia ser assim. Mas na verdade, a gente conta, mas eu acho que ninguém acredita muito, não é? Não, comigo vai ser diferente, não é? Mas não, a gente tenta alertar, mas... Meu filho não vai dar trabalho nenhum. Exato, né? Há casos e casos, né? Tem mulheres que passam por isso com mais, né, ali. Sim, né? Pra mim foi bem desafiador também, porque eu, né, tava com uma falta de ar ali, né? E aí já botaram o neném que eu falo, oi, né? Não consigo nem respirar, né? Sim. Mas são processos, né, pelos quais exato. Precisamos passar. É uma sensação diferente, né? Amamentar. Gente, eu falei assim, o que tá acontecendo? Tem um ser aqui mamando em mim. Eu fiquei 20 horas esperando, porque eu queria parto normal também. Não consegui, foi 20 horas de dor. Nossa. E aí meu médico falou, chega, Marisha, tá em sofrimento. Falou, vamos correr. Eu falei, se eu soubesse, eu já tinha feito essa cesárea antes. Sim. E aí tem todo aquele desafio da recuperação, da cesárea e tal. E quando chega com o bebê, você fala, eu só queria dormir um pouquinho. Só queria dormir, né? Cadê aquele tempinho de sono? É uma loucura. E pra mim também foi muito difícil, assim, amamentar. Eu queria muito, era uma coisa que eu queria muito e eu não conseguia. E assim, o Gabinho foi perdendo peso ali nos primeiros dias. Hoje eu falo, gente, nada como a maturidade e o autoconhecimento próprio, né? Porque autoconhecimento próprio ficou redundante, né? Mas o autoconhecimento. Porque hoje eu levaria fórmula e mamadeira pra maternidade. Mas naquela época, né? Era uma coisa... Cobrança, né? Jamais, né? Enfim. E pra mim foi muito sofrimento. Então eu tava ali preocupada com essas questões, sabe? E o meu marido já tava um pouco mais preocupado. Até que quando o Gabinho tinha uns 30 dias mais ou menos, meu marido chegou... Você já estava em casa. Já estava em casa. A gente passou por uma icterícia muito séria também. Assim, de quase precisar fazer aquele procedimento hexassanguínea. Nossa, o Benício passou por isso também. Muito difícil. Aquela... Banho de luz em casa. Ficou uns 4 dias no banho de luz. O Gabinho ficou também na fototerapia, bebê, né? Internado em casa. Mas assim, eram tão altos os níveis lá de bilirrubina do Gabinho, que ele quase precisou fazer aquele procedimento de tirar todo o sangue do corpinho. Uau. Tirar todo o sangue, passar numa máquina e voltar. Tipo assim, e aquilo eu fiquei apavorada. Então o começo foi muito desafiador. E aí com 30 dias meu marido falou, Leila, eu acho que o Gabinho tem alguma coisa, porque ele tem uma proeminência na testa que não é normal. E, gente, pra mim, aquela proeminência na testa não era absolutamente nada, assim, sabe? E eu falei, será? Pensei dele, eu acho que isso aí é uma trigonocefalia.
Ou seja, ele já estava estudando o caso do nosso filho há um tempo. E aí ele teve coragem de me falar. Eu falei, não, então vamos no médico, vamos fazer exames, enfim. Daí a gente foi. E com mais ou menos 1 mês e meio vieram os resultados. E a gente estava esperando que fosse uma trigonocefalia mesmo. Mas aí, para nossa surpresa, não era só a trigonocefalia. O Gabinho, ele tinha um cérebro muito, muito mal formado. Então, assim, compatível com o cérebro de uma criança que vive em estado vegetativo, que não respira pelas vias aéreas superiores, precisa de uma traqueostomia, que não come pela boca, precisa de uma gastrostomia, enfim. Eram, assim, alterações muito, muito, muito importantes. E mais a trigonocefalia. E essa trigonocefalia, que é uma crânioestenose, precisaria de uma cirurgia de grande porte. E eu me lembro que nós chegamos, então, nesse médico com esses exames. Meu marido já estava desesperado. Eu pensava assim, cara, se ele tá assim, ele entende mais que eu. Tipo assim, não tem jeito pro meu filho, né? E esse médico, eu falo que ele foi uma pessoa que deu a mão pra gente, assim mesmo. Porque eu lembro que a gente entrou na sala dele, assim, bem desesperados. Assim, em pânico. E ele falou, pessoal, calma. Papel aceita tudo. Vamos olhar pro Gabinho, né? Vamos olhar para essa criança. Realmente tem as alterações. Realmente ele precisa de uma cirurgia. Vai para casa. Ele precisa engordar. Ele precisa ganhar peso pra gente fazer essa cirurgia de grande porte. E quando ele tiver o peso, né, suficiente, que eram 8 quilos na época, vocês voltem, a gente vai operar ele. Vai dar tudo certo. E aí, com 5 meses, ele tinha o peso para aquela cirurgia. E a gente voltou, marcou a cirurgia, que é uma cirurgia, basicamente, você tem que abrir a cabeça, né? Você abre a cabeça, abre o crânio, né? Daí monta um outro quebra-cabeça, né? Arrebate aqui a órbita ocular. É um desmanche ali, sabe? Isso ele tinha 5 meses. 5 meses. Fomos pro hospital. Meu Deus. E aí, até então, sabe? Até o dia dessa cirurgia, eu ainda tava muito assimilando tudo isso, assim. Tipo, meu Deus, meu filho vai ser uma criança com deficiência. Como vai ser? Qual que é a síndrome que ele tem? O que vai acontecer? Então, até então, eu tava ainda literalmente no luto ali, sabe? Processando todas essas informações e me perguntando por que aquilo tava acontecendo, né? Então, a minha pergunta era por que que a gente tá passando por isso, né? Por que com a gente? E aí, no dia da cirurgia, eu me lembro bem que o Gabriel, meu marido, entrou com o Gabinho. E eu falei, quando for começar, você me avisa. Que eu quero saber a hora que for começar a cirurgia. E aí, o Gabriel me ligou e falou, Lê, vai começar. Gente, na hora que ele ligou, tipo, eu nem sei, assim, um desespero imenso tomou conta de mim. Eu não sei, assim, mensurar, sabe, o que eu senti ali. E aí, nesse dia, eu resolvi fazer uma oração e falei, Deus, se eu levar o meu filho de volta para casa com vida, eu prometo que eu vou olhar diferente para toda essa situação. Eu prometo que eu vou parar de me perguntar por que tá acontecendo comigo e eu vou me perguntar pra que isso tá acontecendo. Eu falei, tem um propósito. Eu tô toda arrepiada aqui. Eu já escutei essa história outras vezes, mas toda vez que eu escuto eu me arrepio porque é muito forte. A história da Leila é uma história muito forte, né? Que tem assim, forte no sentido de nos trazer um ensinamento, um entendimento de que, né? Você contando aqui, eu ia encaixando os pontos, falava, gente, né? Ainda bem que o marido dela era médico, né? Que conseguiu ter essa percepção e conseguiu um profissional ali que trouxe, né? Um chão para vocês. Então, acho que foi tudo concatenado ali, né? Para trazer para vocês uma base. Não, sem dúvidas. Eu falo, foi tudo bem organizadinho por Deus, assim, sabe, pra gente poder, de fato, na hora certa, né? Tomar as decisões necessárias, assim. E aí você fez a oração. Fiz a oração e falei, olha, se o Gabinho voltar, eu vou olhar pra essa situação diferente, assim, sabe? Eu vou mudar, eu prometo, mas assim, e o medo da morte ali, sabe? O medo de você nunca mais pegar o seu filho no colo. Sim. O medo de você nunca mais sentir, sabe? O cheirinho. Isso, assim, eu falo que muitas mães e pais não aceitam os filhos com deficiência. Talvez eu tenha aceitado muito rapidamente, porque você perder o filho é muito mais difícil do que você aceitar um diagnóstico difícil.
Então, assim, como eu passei por essa sensação de quase perda, pra mim era uma quase perda. Né? Os médicos estavam super confiantes e a equipe, né? Ninguém tava, olha, ele tá em risco de vida. Mas pra mim aquilo era uma quase perda. Né? A possibilidade, mesmo que pequena, dele ir embora, sabe? Porque você imagina a cabeça de uma mãe, né? É um bebê de 5 meses, Exato. entrar numa cirurgia de grande porte, né, para fazer numa região ali super, né, complexa. Deus, eu ficava complexa. pensando, meu Deus, como vão abrir a cabeça dele, né? Enfim, e aí, horas depois, né, depois que eu fiz essa oração, aí eu fui encontrar com ele. Assim, eu me lembro quando ele saiu do centro cirúrgico e tal, e aí eu fui pra UTI. E aí, ali naquela UTI, que foi a minha grande virada da minha vida, assim. Porque nessa época, eu falei, né, no começo que eu era doutora, né, que eu era professora universitária, e a minha grande especialização era em UTI. Então, eu dava aula de UTI. Eu dava aula de UTI na pós-graduação, eu supervisionava estágio no hospital. E aí, ali, naquela UTI, pela primeira vez, eu tava do outro lado. Então, eu não era profissional que tava ali. Eu não era doutora, eu não era, né? Eu era a mãe dele que tava ali, que não sabia baixar nem a grade da cama, tamanho desespero, né? Que tomava conta de mim. E aí, naquele momento, assim, naqueles dias, na verdade, que eu fiquei ali naquela UTI, eu fui observando, sabe? Como que as pessoas tratavam, né? Os pacientes. Porque para aquelas pessoas que estão ali na UTI, é mais um paciente. Mas para mim, era o amor da minha vida. Sim. Tava ali. Né? E pela primeira vez eu tava nessa perspectiva. Né? Eu tava desse lado de enxergar ali, não um paciente, mas o amor da minha vida. E eu falei, gente, como durante tanto tempo da minha vida eu pude fazer melhor e eu não fiz? Sabe, o que eu tô fazendo da minha vida até aqui? Aquelas como eu tô olhando, indagações sabe? que vem naquele momento, né? Assim, e aí ali eu comecei me perguntar o que eu tava fazendo, o que eu deveria fazer. E ali eu começo, então, esse grande questionamento. E eu acho que foi ali, assim, eu não sei precisar o momento da minha decisão, mas ali foi o nascimento da minha decisão de largar tudo. Assim, sabe? Ali eu comecei a pensar que não fazia mais sentido continuar na universidade, continuar naquela área. E assim, eu não tenho uma explicação do porquê que eu comecei a me perguntar, né? Mas eu acho que muito vendo o que eu tinha feito até ali, muito pensando no que eu poderia fazer para contribuir com um mundo diferente, sabe? Mais humano. Assim, ali eu começo essas perguntas. Eu lembro que eu cheguei em casa e eu falava pro meu marido, eu não quero voltar. Eu falava chorando. Ele falava, então não volta. E eu falava, não é pra você falar isso, é pra você falar, você tem que voltar. Não é pra você me apoiar, porque era loucura. Vocês imaginam? Sim. Tipo assim, ó, vamos pensar no contexto, né? Então eu estudei 11 anos, a mesma coisa. Então eu fiz especialização, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. Né? Eu tinha um emprego, né, que eu tinha sonhado a vida toda. E tinha o meu orientador, tinha investido em mim. Eu trabalhava num laboratório internacional nessa época. A gente fazia muita pesquisa, muito artigo internacional. Sonho de todo mundo. Então, assim, como que eu ia falar para aquelas pessoas ali que estavam comigo, né? Naquela jornada, naquela caminhada de 9, 10 anos. Tinha gente ali, olha, eu vou largar tudo para ser mãe. Tipo assim, eu tirei a minha licença maternidade, mas aquilo não foi suficiente, né? E aí, parecia uma loucura, mas aí eu fui me organizando, sem muita coragem. Porque assim, quando a gente quer fazer uma mudança de vida, e aí eu queria falar pra quem quer fazer uma grande virada, assim, né? Eu não tenho muito medo de mudança, sabe? Assim, eu acho que isso tem a ver também com a minha história lá do passado, enfim. Então, assim, eu não tenho esse medo. Ah, vamos mudar? Vamos, ai, entendeu? Então, assim, mas assim, nessa época eu ainda tava, assim, com muito medo. Sim. Mas assim, eu já sabia que eu ia, eu não sabia quando, não sabia como, mas eu já sabia que isso ia acontecer. Isso já tava muito claro, assim, na minha cabeça. E eu me lembro que o meu marido, eu tinha um apoiador, porque eu acho que quando você não tem um apoiador, fica mais difícil, né? Ainda assim, acho que você tem que ter coragem, né?
E aí, eu fiquei dando uma enrolada ainda. Aí o universo deu uma ajuda, porque eu lembro que a universidade que eu trabalhava tava com muitas mudanças na época. E aí eu ia ter que assumir um cargo que eu não queria assumir. Eu ia ter que dar mais aulas à noite. E aí eu falei, não, eu não vou. Não, mas se você não assumir, a gente vai te mandar embora. Tipo assim, tudo que eu queria na vida era ser mandada embora, entendeu? E aí eu falei, não, então pode me mandar embora. Eu não vou assumir mais aula à noite, eu não posso, eu não, né? Então, tá bom, então a gente vai te mandar embora. Então, assim, eu tive essa ajuda, né? De Deus, assim mesmo. Ainda assim, eu fiquei um pouco ainda no laboratório, um pouco ainda na pós-graduação. E aos poucos eu fui saindo, né? Fui me organizando e fui deixando. E eu falava para as pessoas, eu tinha um pouco de vergonha de falar. Olha como a gente, né, se prende ao que os outros estão pensando, né? Eu era muito presa. Sempre. Muito. Então, assim, hoje, gente, sei lá, 7 anos depois, eu sou outra pessoa. Então, hoje eu não me prendo ao que as pessoas estão pensando de mim, assim. Mas foi um processo. Nessa época, eu era muito preocupada. Então, eu falava assim, não, eu preciso parar agora por conta do Gabinho. Tipo assim, coitado, eu coloquei nele algo que era, inclusive, meu, né? Preciso parar agora por conta dele, mas assim, é um ano sabático. Eu falava que era um ano sabático. Eu sabia que não era. Mas eu falava que era. Ah, não, eu vou tirar um ano sabático e nesse um ano eu vou ser só mãe. Eu quero levar o Gabinho nas terapias. Eu quero, né, tá com ele e tal. Eu quero ser só mãe. E foi assim que eu deixei a minha carreira profissional. Fui chamada de louca, tipo assim, pirou o cabeção, né? As pessoas não entendem, né? Não entendem. Não conseguem entender. Não, até passar por algo assim, né? Exato. Fui muito julgada na época, mas assumi o risco, saí. E aí, logo que eu saí, eu sou uma pessoa workaholic, assim, no último, né? Eu achava... No começo eu até achava que eu ia ser só mãe mesmo. Então, assim, cheia de dúvidas do que eu ia fazer ou não. Mas logo que eu fiquei, sei lá, 2 meses em casa, eu vi que não era pra mim. Falei, não, ficar em casa só... Eu amo ser mãe, mas assim, eu não consigo não fazer nada. Falei, mas então o que eu vou fazer agora? Não quero voltar pra minha área, não quero fazer nada parecido com o que eu fazia. E acho que eu sempre fui comunicadora. Eu acho que o professor, ele é um comunicador nato, né? E aí eu falei... E eu já estava estudando capacitismo, eu já estava vivendo, né, na pele, preconceitos por conta do Gabinho, né, olhares de piedade, tadinha dela. Eu me lembro de uma vez, uma tia falar, coitadinha da Leilinha, né, agora com esse fardo dessa criança. Então, assim, muitas coisas já me incomodavam, sabe? Eu já senti o preconceito até na própria família, né? Você vê como que é engraçado essa questão do chamado do propósito, né? Eu falo muito sobre isso, porque cada um tem um chamado ali, né? Cada um tem um processo que acontece na vida, né? Acho que a Leila já estava sentindo esse borbulhar ali de um chamado de algo que a gente às vezes não sabe nem o que é, né? Em algumas pessoas acontece, né, por uma doença ou pela perda de alguém, né? Então, algo acontece na vida, se a gente não vai naturalmente para esse caminho do chamado, algo acontece ali para nos levar para esse caminho, né? Sim. Que ali naquele momento acho que você nem imaginava, né? Nem imaginava, nem sonhava. Até porque eu era uma pessoa extremamente reservada. Extremamente. Meu Instagram era fechado. Eu e o Gabriel, meu marido, a gente nem postava muita coisa, assim, fotos pessoais, nem isso, assim. Então, eu era extremamente reservada. Mas aí eu comecei a me incomodar com esse preconceito velado que eu tava vivendo. E eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. Falei, o que eu vou fazer? Aí, como eu, né, não queria me colocar ali à frente, eu mandei uma mensagem para uma pessoa que hoje é muito minha amiga, mas na época eu nem conhecia, né? Eu conhecia do Instagram, era a Mariana Bernini, que hoje, né, é um fenômeno aqui na nossa cidade, mas na época ela tinha, sei lá, 10 mil seguidores e ela tava crescendo nas redes.
E eu conhecia ela porque a gente tinha estudado, não juntas, mas eu conhecia ela de nome porque a gente estudou no mesmo colégio. Só que era um colégio muito grande. Eu estudei também. Jura? Na mesma época? Na mesma época. Então a gente é amiga daquela época. Legal. Do universitário. Ah lá, eu também. Eu era ali da sala do pessoal de Arapongas. Ah, tá. Não, eu era da sala dela. Ah, você era da sala dela. Entendi. Então, e aí eu conhecia só de vista, assim, né? Eu era de uma outra sala. E eu nem era uma pessoa popular, eu era super tímida ali, sabe? Enfim. E aí eu mandei uma mensagem pra ela. Eu falei assim: Mariana, eu, né, sou mãe de uma criança com uma deficiência e tal. Contei pra ela a minha situação e falei... as pessoas não sabem como me tratar, não sabem como tratar o meu filho. E eu queria informar, né, as pessoas sobre isso. Você não toparia gravar uns vídeos? Eu posso te ajudar a gravar. Legal. Eu nunca pensei eu gravar, né? Eu queria que ela trouxesse o assunto, entendeu? Você não topa trazer esse assunto no seu Instagram? Eu acho que seria super legal pra você. E você ajudaria muitas pessoas e tal. E eu lembro como se fosse hoje, um sábado à noite, ela me mandou um áudio. Ela falou assim... Leila, oi, tudo bem? Eu não lembro de você, porque ela é sempre muito sincera, né? Mas que legal, né? Que a gente estudou juntas e tal. E eu super top, eu quero saber mais da sua história. Você não vem aqui em casa essa semana? Gente, desse jeito. Louca. Eu falei, eu vou, bora. Ela, então tá, marcamos um café. Nunca tinha, assim, tido contato. No outro dia, a gente morava bem pertinho. No outro dia, bate eu lá na casa dela. Cheguei lá. Ela, oi, tudo bem, né? Não sei o quê. Começamos a conversar. Já gravamos um vídeo ali. E aí ela falou pra mim, agora você me grava uns vídeos que eu vou soltar. Então, sobre historinhas que você viveu. Foi assim que eu comecei. Eu comecei a gravar pra ela um vídeo. Daí eu gravava outro. Daí ela falou, você precisa abrir seu Instagram, né? Para as pessoas poderem conhecer, mas não, mas eu acho que eu não quero e tal. Dela, não, precisa e tal, faz no seu, né? Você fala muito bem sobre isso. E daí ela foi me incentivando. Quando que foi? Isso foi em 2000. Deixa eu pensar, o Gabinho era bem novinho. Faz uns 6 anos, eu acho. Ele devia ter uns 3 aninhos. Agora ele tem 9. Então faz uns 6 anos. Ela só tinha um bebê. Ela só tinha Clara ainda. Então ela... acho que faz uns 6 anos. A Clara tem 8, eu acho. Então faz uns 6 anos. Nessa época, as redes sociais não eram como Imagina, é hoje, né? Não. Um pouquinho diferente. Era bem diferente. Eu lembro que quando eu mandei a mensagem, ela tinha 10 mil seguidores. E Que na logo época depois ela... Era muito. muito. Logo depois ela fez 20 mil seguidores, assim. E aí, ela começou a me incentivar, sabe? Faz o seu, faz o seu. Eu falei, será? Meu Deus. Daí eu falei com meu marido. Falei, olha, o que você acha? Né? De eu começar a tentar ir pra essa área de falar sobre inclusão e tal. Não tem ninguém fazendo isso, quase. Tinham pouquíssimas pessoas que falavam sobre capacitismo nessa época. E aí ele falou, não, se você acha que você quer, eu topo. Porque eu falei, vai expor, vai me expor, vai expor você, vai expor o Gabinho, né? Vai expor a nossa família. Eu não tinha Bia ainda, éramos só nós 3. E aí ele falou, não, se você achar que é algo importante pra você, vai lá. E daí eu falei, então acho que eu vou tentar 1 ano e meio. Falei, se em 1 ano e meio eu chegar nos 10 mil seguidores, eu acho que é isso que eu vou fazer. E aí eu comecei a postar vídeos. E hoje, quando eu vejo aqueles vídeos, eu falo, meu Deus, como eu era ruim. Eu comecei a postar esses vídeos sem pretensão, assim. Eu queria chegar nos 10 mil seguidores pra ter o arrasta pra cima, pra poder fazer mais coisas ali no Instagram. Mas nunca pensei em ganhar dinheiro com isso. Era um propósito mesmo, assim, de informação, de educação. Sim. E aí eu comecei a ser convidada para dar aulas por alguns professores amigos universitários. Ia ter um módulo de inclusão. Leila, você não vem dar uma aula? Ia ter um congresso de humanização. Você não vem falar? E aí eu comecei. E daí eu comecei a postar no Instagram que eu tava fazendo isso. Aí outros professores iam chamando de outros lugares. São Paulo, Rio, Minas. E aí eu comecei a dar aulas de graça sobre inclusão nas universidades. Então, como professora convidada. Aí eu dava essas aulas e tal, daí começou a crescer, daí veio a pandemia, daí eu dei muita aula na pandemia, muita, assim, sobre inclusão. E daí, quando a pandemia começou a acabar, meu Instagram fez um boom. Daí, tipo assim, eu que tinha, sei lá, 900 seguidores, de repente eu tava com 50 mil seguidores. As pessoas estavam em casa. Exato. Né, ali no Instagram. E aí comecei a falar com milhares de pessoas todos os dias sobre isso. E eu falei, não, agora é a hora de profissionalizar o negócio. E aí foi também muito difícil isso pra mim.
Como que eu vou cobrar por algo que é o propósito? Aí foram meses de terapia ali, tentando entender, né, que eu era merecedora, que aquilo era um trabalho, que eu deixava a minha família em casa para fazer isso, né? E foi muito difícil também. Essa virada de chave eu considero que foi bem complicada também. E aí foi indo, e isso virou o meu trabalho, assim. Hoje eu palestro, né, profissionalmente, em tanto setor público quanto setor privado, né? Então a gente trabalha com licitação para prefeituras e também shoppings, empresas, a gente dá consultoria também, sempre abordando a inclusão e o capacitismo. Muito legal, né? Uma loucura, né? Mas assim, ó, vamos até conversar sobre isso. Quando você, lá atrás, decidiu, falou, não, realmente, vou seguir esse caminho, sinto esse chamado, quero falar sobre isso. É um tema que na época não tinha, né? Não. Então, ninguém falava muito sobre capacitismo, sobre inclusão. Sim. E aí você adentrou, né? Num lugar escuro, literalmente. Sim. O que as pessoas te falavam na época? Nossa, gente, eu fui muito julgada. Eu falo que muito, muito. Primeiro que quando eu comecei a postar os vídeos, e isso acontece pra você também, que de repente hoje resolve abrir seu Instagram e falar, agora eu vou começar a gravar. Aí vão falar, lá, tá querendo ver a blogueirinha. Porque lógico que no começo você não tem muita gente seguindo mesmo. Mas a questão é, quantas vezes você teve 50 pessoas numa sala te ouvindo? Porque a gente quer começar do muito, né? A gente quer começar grande. Ninguém começa grande. Ninguém. Então, assim, quantas vezes 50, 10, 15, 20 pessoas estavam ali na sua sala para você falar sobre um assunto? Hoje eu mentoro algumas pessoas e às vezes a pessoa fala, ai, mas só deu, sei lá, 100 visualizações. Quantas vezes você falou para 100 pessoas sobre isso? Porque é isso, a gente quer começar do grande, sabe? Tem isso. E aí, quando você começa a postar, daí vem essa enxurrada de, vai virar blogueira, não sei o que, quem que ela tá achando que ela é, ai, coitada, onde ela vai chegar com isso? Tem muito isso, muito. E assim... É o que mais tem, né? O que mais tem, né? Tem uma frase, que eu acho que até é da Mari, essa frase, que mosca só rodeia a luz acesa, né? Então, assim, a gente precisa entender que quando a gente começa um movimento, principalmente esse movimento de expansão, sempre tem gente ali que quer te, né? Abafar, exatamente. Então comigo não foi diferente. E aí o meu tema era um tema muito improvável. Muito improvável. Então além de, nossa, virou blogueirinha agora... Ela quer falar sobre inclusão, tipo, quem que vai pagar alguma coisa por isso, entendeu? Não era algo assim que, tava todo mundo falando, algo que, né, os top trends, né, que o pessoal do marketing da ostentação fala, né, você tem que estar lá, escolher um tema lá dos top trends. Exato. Vai falar de empreendedorismo, vai falar sobre negócio, vendas, mas vai falar de inclusão, sabe? Eu lembro que até eu fiz uma reunião, porque daí eu já tava com o Instagram bombando, e um cara super entendido, ele falou pra mim, olha, esse seu nicho, assim, ele é muito improvável. Eu acho que você devia pensar em falar com mães, sobre outras coisas, mas assim, falar de capacitismo... Tipo, essa palavra nem existia no dicionário ainda aqui no Brasil. Ela entrou em 2021 no dicionário. Nossa, é um tema super atual, né? Mas... então, eu fui muito desmotivada. Muito, assim. Eu lembro que o primeiro contrato que eu fechei, assim, sabe? Que eu falei, nossa, cara, sério? Foi aqui em Londrina. Foi com um shopping grande aqui de Londrina. Eu falei, cara, sério que eu vou treinar essas pessoas para a inclusão, sabe? Eu mesmo não acreditava muito, assim, sabe? Que estava acontecendo, porque era bem improvável, assim. E eu sempre falo para pessoas que têm temas e nichos improváveis, sempre vai ter alguém querendo te escutar, precisando te escutar. Então, assim, não existe isso de concorrência, sabe? Eu acho que se você for bom, se você tiver verdade no que você tá fazendo, propósito, vai em frente, porque com certeza isso vai virar, sabe? E se você tiver constância também. É importante dizer que eu
usei 2 anos da minha vida, 2 anos. Porque aí tem isso também, né? Eu vou, sei lá, tentar 3 meses, se não der, eu vou. 2 anos da minha vida, eu trabalhava 6 horas por dia sem ganhar R$1 no Instagram. Como que eu fazia? Live colaborativa. Então, assim, eu chamava os tops da inclusão, assim, do Brasil. Eu recebia 9 nãos, mas eu recebia 1 sim. E aí eu fazia aquela live. Cara, a minha vida era pesquisar coisas e pessoas e eu fiquei 2 anos. O máximo que eu recebi eram recebidos, entendeu? E olha lá, assim. Então, assim, é importante dizer isso, que demorou muito pra acontecer, mas eu não desisti. Então, eu fui constante. Eu não ficava um dia sem postar. Hoje em dia que eu tô mais relaxada, nem deveria, mas que eu me dou ao luxo de postar menos, entende? Mas eu fiquei ali, foram 5 anos em que eu postei diariamente, sem falhar um dia. Então é importante dizer isso também, porque as coisas não são assim, gente, fáceis, e elas caem, né, ali no seu colo. Não é bem assim que funciona. Então eu fui muito julgada, mas aí nessa época eu já não estava muito ligando mais também para os julgamentos. Mesmo vivendo o propósito, a gente também tem desafios, né? Não é molezinha, é facinho. Tô vivendo um propósito, então agora vai ser... Não, o mundo continua acontecendo. E a gente tem uma mania de se comparar ao outro, né? Tipo, como é que pra ele é tão fácil, a gente pensa, né? Mas vem cá, você sabe de fato? Não conhece a história. Como é a vida dele? Primeiro que você nem sabe se foi fácil. Segundo que será que é isso mesmo? Né? Hoje em dia a gente se engana muito com as pessoas. É importante falar isso, que é raríssimo quem mostra a vida real no Instagram. E às vezes quem fala vida real é 1% de um recorte de um dia inteiro. Você tá mostrando 1%. Os BO, os perrengues, as brigas com o marido. Ninguém vê. As brigas com o filho. Ninguém vê, cara. Então, assim... A gente às vezes fica se espelhando em algo que não existe, sabe? Que é irreal, que é ilusório, tá no nosso imagético e no imagético daquela pessoa que tá postando. Porque, de fato, aquilo não é real. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas comparações, assim, sabe? É verdade. E eu vejo, assim, que também a gente tá vivendo uma época que a gente consegue sentir a verdade, né? Sim. As pessoas estão muito mais antenadas, sensíveis. Então, a gente consegue olhar para um perfil ou, né, acessar alguém ali e entender que o que aquela pessoa está fazendo é algo que realmente vem da alma dela, né? Sim. Eu consigo perceber isso no seu trabalho, né? A gente vê realmente que é algo que você coloca o seu coração. Sim. Então, o diferencial é esse também, da gente viver o propósito. Porque quando a gente vive o propósito, a gente coloca ali a nossa alma naquilo, né? É diferente de você viver... eu vou trabalhar com algo aqui... pelo dinheiro, porque é isso. E tá tudo bem trabalhar pelo dinheiro, né? Porque a gente vive nessa sociedade hoje que tem a troca. Mas não pode ser só isso, né? Não pode. Tem que ser para além disso, né? O que tá além. E eu acho que é importante também, sabe, falar sobre um momento que eu tenho vivido agora, assim, que eu falo muito pouco nas redes ainda, enfim, que é muito complexo também quando a gente escolhe ser mãe, ter uma família e ser profissional. Então, eu tô muito nesse momento, assim, sabe, o sucesso da minha família, ele é mais importante pra mim do que o meu sucesso profissional, né? Então, assim, se eu precisar mudar, vamos supor, de carreira, porque eu não posso mais viajar. E hoje eu viajo, né? Eu palestro viajando. Normalmente as prefeituras que a gente fecha é interior, então tem que sair, muitas vezes de carro, enfim. E aí a minha casa desorganiza, né? Porque eu não tô ali, eu tenho uma criança com deficiência motora e intelectual, não é tão simples, né? O dia a dia. Então, assim, às vezes a gente tem que fazer escolhas, sabe? Eu não consigo, por exemplo, pegar mais do que 3 viagens no mês para palestrar. Então, assim, é o meu limitador, né? Então, assim, não é tão simples. Sabe, meninas, assim, você às vezes... Nossa, mas eu poderia, se eu fosse para São Paulo, né? Eu ia palestrar tanto lá, ia ser tão legal, né? E eu ia ganhar mais dinheiro, e eu ia ser tão feliz profissionalmente.
mas só que na hora que eu coloco na balança, o que de fato me faz feliz é estar na minha casa, com as minhas crianças, com o meu marido, cuidando deles. Então, assim, eu preciso, em alguns momentos da vida, tomar a decisão de não ir, não estar, para poder, de fato, fazer o que é o meu maior propósito da vida, sabe? Que é ser família. Então, assim, é difícil pra mulher. É muito difícil, sabe? Desafiador. É desafiador, porque não adianta, pro homem é diferente. Claro. Sabe? É diferente. E eu, assim, eu não me importo de abrir mão, né, do meu profissional para estar mais na minha casa. Então é isso. Lógico que eu não vou parar de palestrar, não vou parar de falar sobre inclusão, né? Eu não vou parar de trazer esse movimento mesmo, essa mensagem, né? Inclusive eu vou agora em janeiro, vai sair meu primeiro livro sobre capacitismo. Olha que lindo. Tá em vias de. E, então, assim, é um movimento que eu vou continuar fazendo, mas eu não consigo me movimentar muito mais do que eu me movimento hoje. E esse é um limitador, assim, né? E não tem jeito. Hoje o online possibilita muito, assim, sabe? Muitas coisas. Eu faço alguns treinamentos online. Mas, infelizmente, eu não consigo abraçar todas as coisas. E é assim com todo mundo. Sim. E se a gente ficar frustrado, sabe? Eu tô frustrada porque eu não posso viajar mais, porque eu não posso pegar mais trabalho, porque... Cara, a vida vai ser uma eterna frustração, sabe? Então, eu sempre procuro olhar... É a minha escolha de hoje. Amanhã eu não sei, mas a minha escolha de hoje é essa. E eu vou trabalhar com isso aqui, sabe? Com o que eu tenho. É prioridade, né? A gente tem que ver qual que é a nossa prioridade ali, né? Claro que a gente, né, a mulher, ela não precisa escolher ou uma coisa ou outra. A gente pode ter tudo, mas a gente também não consegue fazer tudo, né, como a gente fazia quando a gente não tinha filho, família, né? Exatamente, a mulher, ela é o esteio ali na casa, ela, né, enfim, é um pilar ali, né? Exatamente, a gente organiza tudo, né? Exato. E eu já quase fiquei doida por causa disso, porque eu também sou do trabalho, né? O meu hiperfoco é o trabalho. Mas aí a vida, ela traz alguns ensinamentos pra gente entender o que é prioridade. Exato. Né? Quem é a prioridade na nossa vida, né? Então... A gente passa por isso também. O tempo todo, né? Por ajustes, né, Leila? É importante, porque às vezes a pessoa vai assistir e fala, nossa, ela é uma super profissional, e ela isso, e ela... E existem conflitos que a gente precisa resolver dentro de si, tomar decisões que nem sempre é a decisão que a gente mais gostaria de tomar. Eu gostaria de dar conta de tudo. Dar conta do meu família, de todas as viagens que surgisse, contratar um comercial e falar, pode vender palestra aí, no Brasil inteiro, que eu... Impossível. É impossível pra minha realidade. Então, assim, a gente precisa trabalhar com o que é possível, né? E não ficar olhando pro outro que consegue o que eu talvez gostaria de conseguir, mas como é a vida dessa outra pessoa de fato, né? Exatamente. Cada um escolhe ali, né? O teu caminho. O tempo todo, né? E escutando sua história, quando a Camila falou que ela era sua mentoranda, eu falei, vou lá fuçar, né, no perfil dela. E aí, gente, eu fiquei emocionada muitas vezes com a sua história de vida, né? Do Gabinho depois da sua filha. Sim. Mas a gente, com toda essa experiência que a gente está tendo aqui no podcast, né? Todos esses episódios, eu vejo uma semelhança em todas as histórias de pessoas que obtiveram sucesso, né, no seu propósito de vida, na sua missão. Primeiro momento é essa entrega, né, que você fez lá atrás, falou, Deus, é isso. E foi, e viveu o seu está vivendo a sua missão, né? E é tão bonito de ver como você fala sobre capacitismo, né? Sobre inclusão. E aí me choca em saber que pessoas disseram, mas não tem um nicho. Como não tem um nicho? No mundo que a gente vive, né? Não somente deficiências físicas, intelectuais, motoras. Gente, tudo. Sim. A gente precisa ser incluído, se sentir e fazer com que todas as pessoas...
estejam incluídas nesse mundão. Sim, né? E não é natural, né, Não Marisha? é Não natural. é. Eu não sabia como me portar, como incluir de fato uma pessoa, Eu como nunca tinha falar. parado pra pensar. Exato, eu não sabia que falar essa tesoura é cega é um desrespeito, Sim. por exemplo, sabe? Eu não sabia de nada dessas coisas. E aí a gente vai aprendendo, sabe? A gente vai estudando, a gente vai vivendo, a gente vai se incomodando com falas feitas, com frases feitas, né? E a gente começa a desconstruir isso dentro da gente, para então a gente poder educar as pessoas para de fato incluir, né? E depois de ver o seu Instagram e pesquisar mais, aí eu fui ver que não era pessoas com PCD, não se refere mais assim. E aí eu falei, nossa, eu não sabia. Então eu já tive falas extremamente preconceituosas, já olhei muitas vezes com um olhar de desdém, tipo, não é meu problema, deixa pra lá. E não, é assim. É da sociedade como um todo, Aí eu comecei né? a imaginar na escola isso, como as escolas recebem as crianças. Gente, Sim. então, isso faz parte... É um mundo, assim, sabe? Eu falo que é um mundo à parte. A gente não tem noção de tudo se a gente não trazer para consciência de fato e começar a olhar para isso, né? Eu sempre falo para mães, por exemplo, eu não tenho filho com deficiência, mas eu queria criar o meu filho uma pessoa inclusiva e tal. Primeira coisa, a escola dele é uma escola acessível? Tem algum impedimento para alguém estudar ali? Não, é uma escola que não tem rampa. Não tem rampa, só tem escada. Ou seja, seu filho não vai estudar nunca com uma pessoa com uma deficiência motora. Porque ele não vai subir aquela escada. É isso que você quer para o seu filho? Né? Que ele não... Porque eu costumo dizer, ninguém perde com inclusão. Não. O seu filho convivendo com uma criança, né, que tenha deficiência, ele vai aprender muitas outras coisas. Eu costumo dizer, são soft skills, habilidades socioafetivas, né? De adaptabilidade, de coragem, de empatia, de enfrentamento e tantas outras, né? Então, como é importante nesse mundo que é diverso e que é plural, a gente conviver. Representatividade importa muito, né? Muito. Eu não convivi. Adultos melhores. Exato, eu não convivi, eu não sabia. Não sabia, né, como era. É que eu vejo assim, a gente tá evoluindo, né? Sim. Por mais que as pessoas falem, o mundo tá ruim e tal. Não, gente, a gente tá evoluindo, a gente tá reaprendendo a viver, né? Sim. Porque existiu aí um gap aí no mundo, que de repente todo mundo ficou louco, né? E se perdeu no meio da jornada. E a gente tá resgatando, né? Reaprendendo. Sim. Aprendendo a sair de um processo ali de apatia. Eu não sei se é essa palavra, né? Da gente viver o nosso mundinho e entender que não, tá todo mundo conectado, a gente vive numa sociedade, né? Então, antigamente, fumava dentro de avião, né? Em hospital, né? Hoje a gente não pode, a gente sabe que a outra pessoa ela é afetada pela fumaça, né? Então, são coisas que antigamente era normal, era comum isso. Exato. E ninguém questionava, né? E hoje a gente já tá questionando coisas que antigamente a gente não... Né? Que era normal, era comum. Então, eu vejo que é um processo de aprendizado, né? Sim. Então, esse trabalho que a Leila faz de ensinar, de trazer esse despertar, né, de consciência, ele é muito necessário hoje para o mundo, né? Assim como o trabalho de outras pessoas também que, né, trazem pra gente esse despertar, assim, de tipo, gente, vamos acordar pra vida sair dessa bolha, né? Que a gente vive, né? Não, sem dúvidas. Eu acho que, assim, na minha vida, eu fui despertada pra algumas coisas. Eu acho que a gente pode marcar um outro dia para eu contar uma outra história, que eu acho que também é muito importante, né? Eu sou filha que cheguei pela via da adoção e eu adotei uma menina de 9 anos, né? Muito legal. E essa é uma história, assim, que me despertou para a vida de uma maneira que, assim, daria um podcast longo, porque eu, por meio da chegada da minha filha, eu me descobri, sabe? E isso mudou. Eu falo que as minhas maternidades, né, elas me transformaram. O Gabinho me transformou num primeiro momento ali, pra acordar mesmo pra essa vida e falar, sai dessa bolha que você tá vivendo, né? Faça o seu melhor. E talvez onde você tá, né? Você não tá sendo... você não tá explorando tudo que você pode, né? E a Bia, ela vem também pra me mostrar um novo mundo, assim... diferente, pra eu olhar pra mim, pra minha história. Então, assim,
a maternidade, ela é um enorme exercício pra gente poder olhar pra si mesmo, né? E poder se descobrir, sabe? Poder melhorar e evoluir, né? E crescer. E eu acho que as minhas maternidades, elas fizeram isso comigo. Ela tá com quantos anos? Ela tá com 14 agora. Ah, ela chegou com 9. Adolescente bem tranquilo, viu? Bem soft, bem light. fácil. Tem uma de 16 em casa. Ai, você sabe, então. Bem tranquilo, né, super. amiga? A gente divide as coisas, não tem mais nada. Exato. Já tô nessa fase. Eu pego dela também. Eu pego dela também. Mas você quer contar um pouquinho, Leila? Eu acho assim, a Bia chegou com 9 anos, né? E assim, foi um momento. A gente sempre quis, né? Sempre quis adotar. Eu era filha que também tinha sido adotada. E aí ela chega então com 9 anos. Eu achei que ia ser muito fácil, porque afinal de contas eu já era adotada e eu sabia, e aí na verdade não foi, né? Nunca é. E aí eu precisei olhar muito pra história dela, né? Entender a história dela. Ela é uma menina muito doce, então assim, não foi fácil, mas também foi uma história linda, assim, foi uma trajetória muito bacana, assim, sabe? E quando eu comecei a olhar pra história da Bia, eu falei, opa, também preciso olhar pra mim. Sim. Porque eu tinha 36 anos e eu não queria saber da minha história, não queria saber da minha família, de origem, não queria saber o que tinha acontecido. E ali foi um enorme gatilho pra mim, do bem, eu costumo dizer, né? De olhar pra minha filha, né? Entender a história dela, respeitar aquela família dela de origem, entender que não houve um culpado, né? Mas houveram vítimas de histórias, né? De traumas, enfim. E aí eu fui olhar pra mim, sabe? E eu falo que foi o maior autoconhecimento adquirido na minha vida. Assim, acho que não sei se eu vou conseguir passar por um outro processo desse, acho que não. Porque eu olhei mesmo pra minha história, sabe? Você olhar e entender as suas atitudes, entender os seus traumas de infância. Sim. E acolher a sua criança interior, que é tão importante, né? Que muito. É tão... Nossa, que é tão transformador, assim. E ali eu acho que eu evoluí, assim, sabe? Com 36 anos, hoje eu fiz 40. Eu acho que foi o começo de uma nova era mesmo na minha vida, assim, sabe? Eu acho que eu mudei muito ali, naquele momento. E hoje eu entendo, sabe? Tantas coisas sobre mim mesma. E como é doído, né? Como é dolorido olhar pra isso, mas como muito. É importante, né? Eu acho que a Bia me trouxe isso. Eu falo que o Gabinho me trouxe esse novo horizonte e a Bia me trouxe esse transformar, assim, sabe? Se olhar pra dentro. Total. E também ressignificar, né? Sim, sim. Mas... Os filhos fazem isso. Gente, tem esse poder. Sim. E foi tudo muito desafiador, né, Leila? Mas junto com isso também a gente vê a beleza, né? Exato. A beleza, o amor de Deus também nas pequenas coisas, né? Nas atitudes. Sim, total. Nas coincidências, né? Que vão acontecendo na vida. Como a espiritualidade age, né? Vai forjando a gente, né? O tempo todo a gente é forjado para viver o que está vivendo hoje no presente, né? São escolhas. Nada é por acaso. Ontem eu estava conversando com uma pessoa sobre isso, sobre... Tudo que acontece na vida da gente, ela tem ali um porquê. Nada é por acaso. De repente, né, aconteceu algo ali. E tudo tem ali um porquê de estar acontecendo. Por isso que é importante a gente estar atento, né? Eu falo pro pessoal que eu atendo, tal, né? A gente tem que despertar esse sentido do orar e vigiar o tempo todo, 24 horas. Tá atento com as coisas. Tudo que vem de fora, né? Tudo que acontece do lado de fora, ele vem mostrar algo dentro da gente que precisa ser visto. Verdade. Ali. Sim. É triste, né, gente? Mas é isso. É difícil, haja terapia. Porque tudo tem ali algo, né? Tudo tem um ensinamento. Sim. Né? E é maravilhoso. Porque quando a gente, né, estuda a espiritualidade, enfim, dentro da religião que cada um professa, é tudo bonito, né? Vamos aceitar, desígnio de Deus, a escolha e tal. Na prática já não é. Mas, né? Mas quando a gente leva para esse viés que você levou de aceitação, digo sim, não vou questionar, é o meu sim isso. E acabou, vou viver. Fica mais leve. Exato.
eu uso muito essa frase, não fica menos desafiador, mas fica mais leve, né? E a vida com mais leveza é o que todos nós buscamos, né? Não tem jeito, porque desafio vai vir, vai continuar vindo, né? Sim, a gente não tá livre dos desafios. E que conversa gostosa, que maravilhoso. Já vou marcar a próxima. Mas eu já quero pedir para você deixar uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo, assistindo, né, que você queira compartilhar. Eu gosto muito de uma história, assim, que na verdade não foi criada por mim, né? Ela chama Emily Presley e ela conta que você ter um bebê é como você planejar uma viagem. E você se programa e você tem o desejo de estar na Itália. E você se prepara 9 meses. Você compra guias em italiano, você decide os lugares que você quer conhecer na Itália, você compra roupas para aquele clima da Itália e você fica super ansiosa ali 9 meses esperando o dia da viagem. Quando chega o grande dia, o piloto aterriza e ele diz: bem-vindo à Holanda. E aí você diz: oi? Holanda? Não. Holanda não, eu quero a Itália. Sinto muito, mas é aqui na Holanda que você vai ficar. E aí, você meio que buga, né? Porque você fala, meu Deus, a vida inteira eu quis estar na Itália. E você precisa comprar novos guias, você precisa aprender novas palavras, você precisa mudar os lugares que você gostaria de estar, você precisa conhecer outras pessoas que você jamais conheceria na Itália. Mas é na Holanda que você vai ficar. E se você passar a sua vida toda se lamentando por não ter chegado na Itália, você nunca vai conseguir apreciar as coisas belas e maravilhosas que existem na Holanda. O Gabinho, a Bia, eles são a minha Holanda. E eu sou muito feliz de ter chegado lá. Acho que é isso. Que lindo. E a gente é muito feliz de receber você aqui. Obrigada, meninas. Pra mim foi um aprendizado enorme, né? Sua história me tocou muito, muito, muito mesmo, né? E vem de encontro com o que eu tô vivendo, essa transição, indo para as terapias, né? Que legal. Me inspirou bastante, me encorajou. Que bastante. Bom, fico feliz. Que a gente possa encorajar mais pessoas a viverem aí os seus propósitos, os seus desejos. O nosso coração nunca tá, né, enganado, né? Não, a gente sabe pra onde tem que ir, né? A verdade, né? A gente sabe. Então, eu já quero agradecer a presença da Leila aqui. Eu que agradeço. Né, de trazer pra gente todo esse ensinamento. Agradecer você que tá nos ouvindo aí do outro lado. Que também compartilha os nossos vídeos, que interage com a gente, que traz aí também mensagens, né? Mensagens que nos inspiram também a continuar fazendo esse trabalho. Quem quiser seguir a Leila, pode seguir ela lá no Instagram, é @LeilaDonária. Leila Donária. Segue ela lá e já acompanha aí os conteúdos. E a gente agradece aí a tua presença por aqui. Maravilhoso. Gratidão. Gratidão.